Graça e paz, amados. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre da morte para uma nova vida. Infelizmente a gente tem falado muito sobre morte, mas existem algumas coisas maravilhosas de Deus, mesmo pensando um pouquinho sobre a morte e pensando sobre a nossa morte. Em Gálatas 2, 19 e 21 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Esse texto, então, nos fala de uma morte, de morrer. E o que ocasionou essa morte, diz o texto? A lei, mediante a lei, através da lei. O que isso significa? A Bíblia nos fala que todos nós pecamos. E a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando nós erramos, a palavra do Senhor nos diz que nós recebemos uma sentença, e essa sentença é a morte. Todos os seres humanos deverão cumprir essa sentença, a morte. A Bíblia nos diz que se nós errarmos no item da lei, nós erramos em toda a lei. Ou seja, a lei, ela é boa, mas a lei também, ela se torna ruim na sua aplicação para nós. E quando nós pecamos, nós recebemos esse salário que é a morte. O texto diz mediante a lei, ou seja, através da lei, a sentença é cumprida e então vem a morte. Mas o que nos chama a atenção é que não foi nós que cumprimos essa sentença da lei. Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para cumprir em nosso lugar. Me lembro de uma ilustração de dois rapazes, eram gêmeos. Um deles fez algo errado, foi preso e foi condenado à morte. No momento em que estava para ser levado para cumprir a sentença da lei, a sua morte, o irmão foi até a cadeia onde ele estava. E de alguma maneira ele conseguiu trocar de lugar com o outro. O irmão bom, que não havia feito nada de errado, assumiu por amor ao seu irmão o lugar dele. E nesse sentido, quem foi levado à morte foi o irmão bom. Ele cumpriu a lei no lugar do seu irmão mau. Exatamente isso. O nosso irmão bom se chama Jesus Cristo. E ele sabia que não tinha como nós nos livrarmos desta condenação. A aplicação da lei tinha que ser efetivada. O próprio Deus que fez a lei não iria de modo algum destruir a lei e nos deixar fora de cumprir. Portanto, o nosso irmão bom veio a essa terra e assumiu a nossa sentença na cruz do Calvário. Uma das coisas interessantes, irmãos, se nós morrêssemos na cruz do Calvário, a sentença estava cumprida, é verdade. E pronto, não mais existiríamos. Porque o nosso pecado, ele tem uma dupla significação. O nosso pecado é tanto físico como espiritual. Por isso a condenação nos levaria a morrer fisicamente e espiritualmente. Cumprindo, nós seríamos, vamos dizer, eliminados e iríamos para o inferno. Cumprir totalmente a sentença no inferno. Então, o cumprimento da sentença para nós nos eliminariam. E é nesse sentido que foi necessário que Cristo assumisse o nosso lugar.
Porque Cristo sendo perfeito, porque Cristo sendo Deus, porque Cristo se tornando homem, e esta é a razão porque se tornou homem, ele se tornando homem, podia então tomar o nosso lugar, e o sacrifício dele seria um sacrifício perfeito, o puro morrendo pelo impuro. E é nesse sentido que o Senhor Jesus Cristo foi à cruz do Calvário. Ele cumpriu a sentença, ele morreu, ele foi executado conforme a lei. Quando ele cumpre a sentença, está feito. Não há mais necessidade de morrer. Ninguém. Por quê? Porque ele cumpriu a sentença. Mas uma coisa é, ninguém morrerá da maneira como Cristo deveria morrer se receber a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. A sentença de Cristo, ao crermos em Cristo, ela se transfere também para nós. Nós adquirimos de Deus a bênção do perdão pelo cumprimento da sentença em Cristo Jesus. É por isso que Paulo diz, mediante a lei eu morri. Mediante a lei você morre, mas morre em Cristo Jesus. O efeito que a lei trouxe sobre Cristo Jesus é transferido para nós, mas com a graça do benefício da morte de Jesus e não nós. Paulo diz, porque eu mediante a lei morri para a lei. Ou seja, a lei não pode mais ser executada em mim, porque eu em Cristo morri para ela. Eu em Cristo como suficientes para a lei. E por isso a lei não tem mais efeito condenatório no sentido de nos levar para a morte eterna. Ele, Cristo, conquistou. Agora é interessante, o Senhor Jesus Cristo, ao morrer, estava o quê? A lei cumprida. Mas como ele poderia nos dar isso se ele estava morto? É aí que vem a segunda parte. Ele ressuscita. Quando ele ressuscitou, ele garantiu a morte, pagou o preço, mas ao ressuscitar, a lei não tinha mais efeito sobre ele. É por isso que a Bíblia diz que nós ressuscitamos também em Cristo Jesus. Ou seja, ressuscitamos em Cristo através do benefício que ele nos trouxe, uma nova vida. Paulo diz nesse texto, a fim agora de viver para Deus. A fim de viver para Deus. Quando nós não críamos em Cristo Jesus, nós vivíamos a fim de satisfazer os desejos da nossa carne. Como a Bíblia diz, nós estávamos escravos da própria carne. Estávamos escravos para realizar os desejos da carne. E em Cristo Jesus esses efeitos são destruídos. Por isso agora, a finalidade da nossa vida não é mais a satisfação dos desejos da carne, porque esses desejos da carne nos levou à condenação. Mas agora o objetivo é a satisfação do quê? De Deus em nossas vidas. Porque Deus, mediante a ressurreição de Cristo, nos trouxe a vida, a fim de viver, com o objetivo de viver, diz aqui, para Deus. Por isso é que Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se eu morri para o pecado, agora nasceu uma nova pessoa, e esta pessoa agora vive para Cristo. Esse é o objetivo das nossas vidas, esse é o objetivo da sua vida, viver para Cristo. E aí Paulo diz, e esse viver que agora tenho na carne, no sentido da nossa existência humana, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, querido, que você tem Jesus, e se você não tem, e se você recebe também a morte para a lei. E agora, viva para Deus, viva
não mais para a satisfação da sua carne que te levou à morte, mas agora viva para a satisfação da graça de Deus na sua vida. E esta é uma nova vida. Enquanto que o pecado nos trazia falta de paz, viver em Cristo e termos a bênção de Deus estar em nós para nos ajudar a viver essa vida, nós só vamos viver no sentido absoluto de viver a plenitude de Deus em nós, e isso nos traz paz, isso nos traz harmonia, isso nos traz alegria, isso nos traz um novo sentido para a vida. Que isso possa você ter na sua vida, viver desta maneira e viver para a glória de Deus. É por isso que nós falamos que da morte para uma nova vida. Morremos em Cristo para vivermos a vida de Cristo, uma nova vida. Viva assim. Deus te abençoe. Amém.